Sagitariano, seja muito bem-vindo aqui no canal. Tô aqui para fazer a sua previsão para a próxima lunação que vai acontecer agora no dia 27 de abril. E bem sabemos que a lunação ela é importantíssima porque é um evento que vai se desdobrando nos próximos 28 dias. É o tema mais importante do período, tá? Lógico que 14 dias que vai dar a lua cheia, o que eu vou te dizer fica maior, né? Mas aí eu vou fazer outra previsão ainda, falando dessa lua cheia. Mas vamos focar o que vai acontecer, qual é o tema que está em destaque aqui a partir dessa data. Lembrando que 2 dias antes você já está bastante conectado a esta lunação. Lua nova que ocorre a 7 graus do signo de Touro, tá bom? Mas antes eu gostaria de fazer um convite, porque no próprio dia 27, que é lunação, lua nova, será inaugurado o meu novo site, onde eu tô colocando lá, escrevendo previsões para você. Não é uma previsão onde eu vou escrever o diário, o semanal, não, porque a gente já tem aqui o canal, que tá funcionando muito bem. Tem o Instagram, né? Lá no Instagram eu também vou estar fazendo algumas lives, que vai linkar com as nossas previsões aqui, mas lá no site eu vou estar falando, vou estar escrevendo sobre a semana, como que tá a semana e a orientação desta semana para você. Então vai ser bem legal, tá? Você vai lá, você vai poder tanto me ouvir aqui quanto ler lá no site. Então eu convido que você entre, tá bom? É a partir do dia 27, antes ele não vai estar lá, só a partir do dia 27, tá bom? E o endereço tá aqui na descrição, tá bom? Então vamos lá. Sagitário, nós estamos aqui atravessando um céu bastante complexo, intenso, profundo e que tá nos obrigando a encerrar um ciclo, tá? A virar uma página importante aqui, talvez não é nem uma página, é encerrar um ciclo para começar um outro livro, tá? E esta alunação, ela tá mexendo com a área do trabalho, tá? Vai mexer muito, muito com o seu trabalho. O local do trabalho também é o local da rotina. A sua rotina pode ser mexida, se não for o trabalho, por exemplo, um novo trabalho, uma nova proposta de trabalho, né? Mudanças acontecendo no seu ambiente de trabalho, poderia ser também modificações na sua rotina. Você precisando movimentar a tua rotina, fazer mudanças pontuais para que você consiga se organizar melhor, ser mais produtivo, tá? E esse local, ele também é a saúde, mas da saúde eu vou falar depois, tá bom? Espera um pouquinho aí, que depois, quando chegar na saúde, eu vou falar da saúde. Mas vamos primeiro falar para trabalho, tá? Então, você tá aqui lidando com pessoas muito complicadas no seu ambiente de trabalho, tá bom? Aqui pode ser fornecedores, prestadores de serviço ou até mesmo a relação com pessoas, por exemplo, colega de trabalho, né? Até pode ser, em alguns casos, pode ser um chefe, tá? Mas, infelizmente, Sagitário é um cenário complicadinho, tá? Talvez aqui você está lidando com uma pessoa que de alguma maneira quer controlar a situação, ou ela quer manter uma estrutura e essa estrutura ela já não condiz com o teu processo. Então é como se você tivesse que ter muita consciência e, acima de tudo, força para você fazer uma mudança, imperar na tua rotina e no teu trabalho. Ou seja, depende de você ter que ter atitude, e principalmente atitude aqui é a mentalidade, ter uma mente que colabore com o teu crescimento, que colabore com a sua prosperidade. Por quê? Porque aqui você pode estar enganado, por exemplo, eu deixo de tomar atitudes, deixo de tomar decisões porque eu acho que não vai dar certo, ou porque eu acho que eu posso tomar uma decisão e me arrepender, tá? Sabe quando o céu, desculpa, é aquele céu que não tem mais o que fazer? Só um minutinho. É aquele céu
que a gente já chegou num momento que não tem mais para onde a gente tentar levar uma situação. Chegou num momento que eu tenho que tomar aquela decisão, se é ficar ou sair da empresa, ou se é abrir uma nova empresa, ou até mesmo de ter algum, aqui cabe muito isso, tá? Um choque com alguma pessoa, pode ser uma concorrência, pode até ser também você sendo convidado a entrar no concorrente, tá? Ou de repente você ter que lidar com uma pessoa que é uma pessoa tóxica, uma pessoa. Nossa, Paloma, lá o departamento ele não anda, não vai, por quê? Por causa daquela pessoa ou por causa de uma situação específica. Então chega-se um momento em que a gente tem que se posicionar de alguma forma, só que veja bem como é que você vai se posicionar. Desculpa, gente. Veja bem como você vai se posicionar, porque pode ser um posicionamento que você dê um tiro no pé. Então, você tem que saber aqui como se colocar, como se posicionar, como expor a sua linha de pensamento, evitar atitudes violentas ou em que você coloque agressividade na sua forma de lidar com a situação. Entretanto, o que eu quero dizer assim, não é pancadaria, né? Cuidado para não entrar em pancadaria. Mas pelo que eu tô entendendo aqui, você chegou numa situação que você vai ter que se posicionar, sabe? Você vai ter que ou defender algo que é seu, ou ter que se posicionar para algo não desandar, tá bom? Porque alguma coisa chegou aqui no seu limite, tá? E isso envolve pessoas. Inclusive, Sagitário, uma pessoa pode ser demitida aqui. Eu não acredito. Pode ser você? Pode. O mapa é teu, o gráfico é teu aqui, tá na tua área de trabalho, até poderia ser uma demissão. Se você quer sair do trabalho para ir para outro, ou se você tá vendo que não tá legal, pode ser que realmente aconteçam situações em que você vai reavaliar, que você vai parar para pensar, para refletir, tá? Mas aqui também poderia ser alguém ser mandado embora também. De repente uma pessoa sai do departamento ou uma pessoa pede as contas e aí as coisas desandam. A partir do momento que essa pessoa sai, a partir do momento que essa situação acontece, tudo desmorona, sabe assim? Então você vai ter que estar aqui nos próximos dias, a partir do dia 27, compreendendo que as coisas não vão ficar como estão no seu trabalho. Não vão ficar, tá? Aqui também você pode estar lidando com pessoas no seu trabalho complexas, pessoas controladoras, manipuladoras. Então você também tem que ter toda uma visão mais ampla para você poder se posicionar com sabedoria, tá? Agora vamos falar sobre saúde, tá? Se aqui no teu caso, Paloma, eu nem trabalho, né? Eu tô sentindo mais isso na minha saúde. Talvez realmente você vai ter que ter uma atitude mais assertiva, vamos dizer assim, para você poder ou buscar o especialista certo, ou marcar uma cirurgia, que pode ser uma data para marcar uma cirurgia. Você acha, de repente você estava esperando lá para ser chamado para uma cirurgia e essa cirurgia vai ser, ela vai de fato acontecer, tá? Aqui também pode ser assim, você tendo que repensar sobre um especialista, avaliar se você continua com um médico ou com outro, né? Aqui nós temos um céu, que é um céu que fala de problemas de saúde mais agressivo, então você tem que avaliar o seu temperamento, se você tá com raiva de alguma coisa, se você tem algum tipo de aflição emocional, para você primeiro entender o que ocasionou tudo isso, porque a saúde, nós viemos para ter saúde, tá? Eu acredito muito na metafísica da saúde, que é importante que você faça uma investigação aí, como é que tá a tua vida, né? Se você tá calmo, centrado para fazer as coisas acontecerem, ou se você realmente tá partindo aí para uma situação em que já foi para sua saúde, né? Muita irritação, muito nervoso, porque esse cenário pode dar problemas bem complexos, tá? Cirurgias complexas, problemas de saúde mexendo com o sangue, saúdes que derivam do sangue, furúnculos, né?
talvez microcirurgias também para tirar furúnculo, para tirar verrugas também, mas aqui pode mexer com a parte genital também. Aqui é importante que você tenha em mente que uma finalização está acontecendo no seu trabalho e poucos estão sentindo isso na área da saúde, poucos. Se você está sentindo isso na saúde, você vai ter aqui nos próximos 28 dias movimentos importantes de tomadas de decisões, tá? Mas para grande decisão no sentido assim de iniciar um novo tratamento, buscar um novo especialista, né? Avaliar como que você quer caminhar com a sua rotina, com seus hábitos, porque são os hábitos que formam a saúde. Então você vai ter que fazer uma revisão aí da qualidade de vida e tudo mais, tá? Cuide da sua saúde. Cuide da sua saúde, tá bom? A partir dos hábitos, a partir da boa alimentação, exercícios físicos, tá bom? Mas isso aqui é para um grupo específico de sagitarianos, não é para todos. Para outros, isso vai mexer com a rotina e o trabalho. Inclusive aqui, eu sinto de dizer que tome cuidado para você não cair numa briga no seu ambiente de trabalho. Bem, sabemos que às vezes uma briga, uma discussão, a gente pode subir para a cabeça e a gente perder a razão, né? Então aqui tá falando, veja bem como é que você vai lidar com isso aqui, tá? Mas realmente nós temos um cenário agressivo e é um cenário de concorrência no seu ambiente de trabalho, tá? Infelizmente, é isso aí. Bom, mas o importante é que nos próximos 28 dias, a partir do dia 27 de abril, você vai estar resolvendo tudo isso. Você vai estar, as coisas vão se movimentar de uma tal maneira para resolver, tá? Às vezes, assim, aqui pode ter também até rixa de funcionário, se você é dono de empresa, um funcionário não se dá bem com outro funcionário e começa a ter atrito, ou com colegas de trabalho ali que o bicho tá pegando, então a situação não vai ficar como está, ok? Aqui fala muito de que você está preocupado com seus filhos, tá? Não é para todos também, existe uma certa preocupação com um filho ou com uma filha, né? Dizendo que aqui você vai ter que abrir mão de algumas coisas, você vai ter que confiar no processo, sabe, Sagitário? Você vai ter que ter aqui uma postura flexível para poder resolver uma situação. Então, por exemplo, vamos imaginar que você vamos pegar criança, filho pequeno, né? Esse filho pequeno está na escola. Aí aqui tá falando que o melhor é você conversar com o professor, conversar com o coordenador, conversar com o pedagogo, conversar, tá? Não ir muito com as pedras na mão e flexibilizar, avaliar se essa escola é boa, se esse cenário ele tá sendo o mais adequado para o teu filho. Não é o momento para ir com tudo. Se você for com tudo, vai dar problema, tá? Agora, não que você não possa tirá-lo da escola, decidiu tirar, tira, tome as providências, tudo dentro de um posicionamento ético e que seja interessante para o teu processo, tá? Agora, se você tem filhos adultos, aqui não tem mesmo o que fazer, né? A não ser abrir mão. Tem coisas aqui que você tem que abrir mão, tá? Seu filho tá num processo de amadurecimento, onde isso aqui pode se relacionar também com amizades ou com o próprio relacionamento do filho, da filha. E aqui tá falando assim, olha, deixa que as coisas vão se desdobrando, vai orientando dentro da medida, tá? Mas que é importante a flexibilidade e o entendimento de que você não tá no controle aqui, não tem controle aqui, Sagitário, tá? Outra coisa que eu quero falar é que esse setor, tirando filhos, né? Paloma, eu não tenho filhos. Então, esse setor ele pode envolver muito o seu bem-estar, pode envolver namoro, romances. Então, você pode estar num momento em que você necessita ter flexibilidade. Inclusive, eu falei muito de filhos, mas cabe enteados aqui. Para quem tem enteados, cabe muito essa flexibilidade para enteados também, tá? Mas aqui não tem filhos, isso aqui tá falando sobre
como talvez expor o que você sente, expor um sentimento, expor uma expectativa, uma sensação que você está tendo. Pode ser que você esteja avaliando se você deve ou não manter uma relação, como que essa relação vai ficar, como que esse namoro vai ficar, tá? Para cada um é uma situação, tá? Mas a energia aqui tá falando, não adianta você ir com pedras na mão, você vai ter que agir com flexibilidade. Até porque também esse mesmo aspecto, ele me remete a uma terceira previsão, que seria aqui resolver temas com heranças, partilha, divisão de bens, pensão para o filho ou avaliação financeira também, isso pode se conectar ao teu filho, tá bom? Mas aqui o fato precisa entender que o seu trabalho vai passar por modificações. A sua rotina vai passar por mudanças. E aqui, mas para alguns isso pode também colapsar, se manifestar num problema de saúde. Então, por isso que devemos ter aqui uma visão muito metafísica, uma compreensão maior das possibilidades, para que você tome a melhor decisão, para que você seja flexível, para poder fazer um projeto girar, para você colocar os seus talentos em movimento, que isso aqui também está muito em pauta, os talentos, né? E a concorrência, gente. Aqui tem uma coisa muito forte de concorrência no trabalho, tá? Concorrência, mas que aqui você tem que saber lidar de uma maneira a não se prejudicar, sabe? E com leveza, com flexibilidade, tá bom? Mas é isso, Sagitário, se cuide, tá? Em breve estou aqui com mais previsões, tá bom? Um grande beijo, muita luz e até mais. Olá, Capricorniano, seja bem-vindo, você que é de Capricórnio ou ascendente em Capricórnio. Estou aqui para fazer a sua previsão para o próximo período de lunação, que vai começar agora no dia 27 de abril, a exatos 7 graus do signo de Touro, tá? Nós temos um céu bem complexo, bem desafiador, e que cada signo vai estar sentindo isso num setor específico. E eu já vou explicar como tudo isso vai ser para você. Mas antes eu quero te fazer um convite. No dia 27 de abril vai lançar o meu novo site. E nesse site você vai poder também ler previsões para o teu signo, tá? Então aqui eu trabalho a gravação, a gente conversa, troca informação, troca conhecimento, mas você vai ter oportunidade de também, toda semana vai ser lançada uma nova previsão, que vai sair todos os domingos, tá? Começando aí no dia 27. Então, se você entrar um pouco antes, não vai fazer sentido, tá bom? Porque nem vai estar o site lá. O site vai ser lançado no dia 27 mesmo. Então, vou deixar o endereço aqui na descrição do canal, tá? Do vídeo, para você entrar depois lá no dia 27. Porque provavelmente você vai receber essa previsão antes. Então, vamos lá? Vamos ver como que tá essa previsão para você? Capricórnio, por que tá difícil esse céu? Temos um ângulo de quadratura, que é um aspecto muito negativo, entre o planeta Marte e Plutão. E Marte e Plutão, o buraco é mais embaixo, porque aí vai falar de desfechos, encerramentos de ciclo muito profundo, tá? No teu caso, essa lunação, que inclusive vai se desdobrar esse tema. Ele começa dia 27 de abril. 2 dias antes você já está conectado com esse tema. Só que ele ainda se desdobra por 90 dias. Oh, meu Deus do céu. Eu não sei onde estou com essa cabeça. Tira 90 dias. Isso aí é eclipse. Se desdobra por 28 dias. 28 dias, tá? Sendo que os 14 primeiros dias é onde fica mais forte esse tema que nós vamos trabalhar. E no teu caso, Capricórnio, está mexendo com 3 situações. 3. A primeira fala sobre a sua autoestima.
Então aqui você está precisando aí se posicionar melhor para você priorizar o seu bem-estar. Priorizar coisas que te faz mais bem do que mal. Focar mais no seu desenvolvimento pessoal. Mas para isso, talvez você tenha que romper com uma situação, finalizar algo importante. Pode ser um namoro, pode ser um relacionamento para alguns, ou pode ser entender que uma pessoa não cabe mais na sua vida, justamente porque é uma pessoa que está atrapalhando o teu processo evolutivo, tá? A outra previsão, isso aqui pode ser até inveja, ataque espiritual para alguns, né? Infelizmente, né? É ruim dessa notícia, mas é uma notícia que eu preciso transmitir, né? Infelizmente pode mexer com isso, tá bom? Assim, invejas, rivalidades, situações que estão aí na tua vida para que você entenda e saia dessa frequência. E sair dessa frequência é o quê? Você ter consciência do seu valor, você ter consciência dos seus talentos, ter consciência de quem você é, né? Às vezes a gente tá insistindo muito numa situação e a vida já mostrou, olha, não vai dar certo, mas talvez você tenha que aprender a dizer não, sabe? Aprender a se posicionar. E isso tudo vai ajudá-lo a desenvolver todo o seu potencial, sua competência, seus talentos, fazer você realmente, sabe, olhar para aquilo que é importante, priorizar o que é importante, que é o seu bem-estar, tá? Então nós estamos aqui atravessando um céu que é um céu que o desafia, tá? A ter que se posicionar para você ser feliz, para você tirar da frente coisas que estão atrapalhando o seu desenvolvimento, a sua realização pessoal, tá? O desenvolvimento do sucesso, tá? Então, veja direitinho o que é isso para você. Se isso aqui é porque você está se auto-sabotando, né? Porque você está ali com dificuldades para entender e enxergar todo o potencial que você tem, ou seja, baixa autoestima, ou se aqui se trata realmente de uma concorrência, de alguma situação, de algo que você tem que deixar ele ir embora, né, para você poder prosseguir a tua jornada com mais realização. Porque aqui o que eu tô vendo não é uma rivalidade pequenininha, é uma rivalidade ou uma competição ou um cenário que o desafia muito a ter que realmente colocar os pingos nos is, tá? E para outros, essa situação pode envolver um namoro, um romance, uma situação que tá falando, olha, esse relacionamento, esse romance tá ficando tóxico ou não tá viável mais para você, não tá te fazendo bem, e aí você tem que realmente repensar sobre esse sentimento. Vocês perceberam que eu dei aqui praticamente 3 panoramas. Mas nós temos um quarto. O quarto panorama envolve filhos, Capricórnio, tá? Se você tem filhos, provavelmente você pode estar um pouco preocupado com eles, porque decisões serão tomadas nos próximos dias. Seus filhos passam nos próximos dias por algum evento de mudança, de decisão muito profunda, de questões. Então, aqui você pode até sentir o filho mais ansioso, né? O filho mais arredio ou precisando do teu apoio emocional para tomadas de algumas decisões que são importantes. Às vezes as pessoas falam assim para mim, Paloma, como que eu posso fazer para ajudar o meu filho? O que você pode fazer é ser feliz. Porque se você é feliz, seu filho está ensinando, está aprendendo ao te observar. Filho, gente, observa os pais de cabo a rabo. Eles observam, eles analisam, eles aprendem, eles tiram conclusões, né? E aqui você pode estar passando por alguma situação com seu filho, principalmente se é filho adolescente, aqui pode ser bem trabalhoso para você, tá? Porque aqui talvez você vai ter que dar limite, vai ter que avaliar amizades,
vai ter que avaliar início sexual. É uma questão bem profunda. Você vai ter que estar ali pronto para entender o que está acontecendo. Agora, se você tem filho adulto já, né? A criança também. Talvez você vai ter que olhar se essa criança está ansiosa, o que está acontecendo. Pode ser que ocorra um desfecho, um encerramento de uma situação que mexe com o teu filho, né? Aqui pode ser assim, a passagem para o mundo espiritual de alguém, mexe com o filho, que o filho vai ter que, talvez é a primeira vez que ele está lidando com a passagem de alguém para o mundo espiritual. Cada caso é um caso, tá? Se você tem um filho, mas é um filho muito doente, um filho não tá um cenário muito bom, tá bom? Não tá, infelizmente. Tem que ir ao médico, tem que ver direitinho. Ou aqui, se são filhos adultos, tá tudo bem, todo mundo saudável, pode ser uma questão realmente muito concreta que o seu filho vem passando e que isso de alguma forma o afeta, mexe bastante com ele. Lógico que aqui, quando a gente fala de filhos, mexe com todas as nossas bases, né? Mas cada caso é um caso. Vocês viram que eu falei de autoestima, que eu falei de ataque espiritual, inclusive invejas, concorrência. Então, a gente vai colocar os filhos só se fizer sentido para você, tá? Só se fizer sentido. Se não fizer sentido, tá tudo certo, tá bom? Não bateu essa previsão com você, não fique encucado com as coisas, tá bom? Porque geralmente aqui é uma situação que, vamos supor, você tem filho. Então, os próximos dias pede de você mais atenção para lidar com teu filho. Como é que ele tá? Como é que tá o emocional dele, o psicológico, as amizades, a escola? Pede essa atenção, tá? Agora, para outros, para um outro grupo aqui de previsão, para Capricórnio, pode ser também você precisando se posicionar com o filho e entender que ele tem a vida dele, você tem a sua vida e que você vai ter que entender que cada um está no teu próprio processo, no seu próprio crescimento e que sua vida precisa andar, que infelizmente talvez o filho atrapalha um pouco o teu processo. Às vezes acontece, né? Ai, Paloma, me separei, mas meu filho não aceitou. Me separei, voltei a namorar, meu filho não aceitou. Às vezes também acontece esse tipo de coisa, né? Isso aí não é para todo mundo. Cada caso é um caso, tá? Mas o fato aqui, Capricórnio, é que está na hora de você ser feliz, desenvolver mais o seu bem-estar, tá? Aqui está muito forte temas também envolvendo um imóvel, tá? Talvez aqui uma pessoa vai conversar com você sobre um imóvel. Se você tem inquilinos, tá? Ou se você quer vender um imóvel ou tá querendo alugar o seu imóvel, ou tem alguma questão aí com alguma propriedade, tá? Aqui eu tô vendo uma pessoa querendo conversar com você. Essa pessoa se sente muito desafiada, tá? Ter que conversar com você sobre esse tema. Aqui me dá uma ideia, Capricórnio, que alguém da família também pode te procurar para conversar, tá? O que eu tô entendendo é que para essa pessoa não tá sendo fácil conversar com você, tá? Sabe quando você vê uma pessoa com dedos, a pessoa buscando as palavras certas, porque talvez é difícil para essa pessoa aí. Isso aqui pode ter a ver com família, pode ter a ver com parentes, pode até envolver filhos, falar muito de filhos aqui, ou pode se conectar a um filho, tá? Então, às vezes é uma conversa que se conecta ao teu filho, né? Eu tenho alguém da família que cuida do filho. Aí essa pessoa vai, te procura, porque ou vai ter uma mudança na vida dessa pessoa, e aí você vai ter que ver o que você vai fazer. Aqui pode ser também coisas envolvendo imóvel, inquilinos. Paloma, eu tenho uma casa e o inquilino lá vai entregar o imóvel, eles não vão mais conseguir ficar com o imóvel, ou vão sair, ou pode ser eu alugando um imóvel, então uma conversa aqui acontecendo em relação a uma propriedade, em relação a um imóvel, tá bom?
não é ruim aqui. Essa conversa é uma conversa para chegar à conclusão de algo, tá? Para resolver uma situação, não é briga, não é discussão, mas aqui vai desencadear em algumas coisas, vai criar um movimento, vai criar um movimento que estava parado ali para você, algo é mexido, tá? Eu quero também aliviar o teu coração, porque se tem aqui questões com filhos, tem outro cenário na mesma casa de filhos, falando que os filhos estão bem, que os filhos estão passando por um processo de amadurecimento, de um excelente desenvolvimento, tá? Que eles estão passando por uma fase nova, né? Uma fase que talvez precise mais do social, amizades, talvez ter mais amigos, vai ser algo muito importante para o teu filho se desenvolver, tá? Sabe, Capricórnio, às vezes as coisas acontecem e a gente não entende, né? Porque a gente quer ter o controle. Aqui fala muito sobre você ter o desejo de ter o controle. Mas a gente não tem controle de nada, nada, nada. Quanto mais velho, ou deveria ser assim, né? Quanto mais tempo de vida aqui na Terra, o ideal seria a gente chegar a essa conclusão, né? Que a gente não tem certeza de nada, mas às vezes a gente demora para ter. Eu tô falando isso que até gente mais idosa às vezes não chegou a esse conhecimento, né? Entendimento da vida de que a gente não tem controle de nada, tá? Mas o fato aqui é que é uma alunação que tá falando sobre o seu bem-estar, tá? Tá falando sobre você desenvolver seus talentos. Pode ser que se você tem filho pequeno, você gostaria de parar de trabalhar para cuidar do teu filho. Também poderia ser uma questão aqui a ser questionada, né? E aqui você vai ter uma conversa, seja uma conversa com algum parente ou até mesmo com o seu companheiro, com a sua companheira, que tá aqui para te ajudar a tomar alguma medida, tomar alguma decisão. Todo mundo aqui quer te ver bem, é o que eu sinto, tá? Mas que aqui é importante você virar uma página e olhar para um tema de uma maneira diferente. Principalmente se isso envolve filhos. Se não tem nada a ver com filhos, vai falar do seu bem-estar e do desenvolvimento dos seus talentos, tá bom? Começar, né, Capricórnio, a ganhar dinheiro, ser autônomo, pensar num plano B, tá? Busque um plano B, tá aberto para você aqui, tá bom? Vai ser empresário, vai buscar ganhar dinheiro também de outras maneiras. Não é para todo mundo essa previsão, mas cabe muito essa previsão aqui nesse cenário, tá bom? Então é isso, Capricórnio, que eu tenho para você, que você tenha aí um período abençoado de muita luz. Em breve estou aqui com mais previsão. Até mais. Olá, seja muito bem-vindo, aquarianos e ascendente em aquário. Vamos aqui entender como é que está o próximo período de lunação, que vai acontecer agora no dia 27 de abril, a exatos 7 graus do signo de Touro. Entender como tudo isso vai te impactar, até porque nós temos um céu bem desafiador, tá? Bem desafiador. Porque nós temos um ângulo de quadratura com Plutão e quadratura com Marte, mexendo com signos fixos, e você é um signo fixo. Então vamos conversar bastante sobre tudo isso. Mas antes, eu quero te fazer um convite especial. No próprio dia 27 vai ser lançado o meu novo site. É um site que foi feito com muito amor aí para vocês entrarem toda semana e também ler a orientação para o teu signo, tá? Não vou escrever horóscopo diário, tá? É um horóscopo semanal, só semanal, que é uma orientação para o teu signo. Só que ele vai ser lançado no dia 27. Se você entrar dia 26, não tá no ar ainda, tá bom? Então aí você vai ter, além daqui do canal, você vai assistir o canal, vai ter esse papo comigo. Você vai também estar lá no Instagram participando das lives que eu vou começar a fazer agora nesse novo período. E vai ter também comigo aqui, aliás, no site a parte escrita. Então vai ser bastante estímulo aí, né? Para você poder pensar e refletir sobre o cenário, como tudo isso vem te impactando, tá bom? Então vamos lá, porque esse cenário aqui, ele tá, porque Plutão, inclusive, está no teu signo,
tá? E aí, Aquário, o que que vem dizendo aí? Vem falando, mexendo com a família, a casa, o lar, a moradia. Nós temos aqui, Aquário, um acontecimento dizendo que você pode estar aqui recebendo algum tipo de notícia que mexe com a sua família, tá? Pode ser uma mudança de casa, pode ser algum posicionamento importante acerca de um imóvel, uma propriedade, tá? Mas aqui nós temos um cenário que é um cenário de um atrito, aqui um atrito, tá? Esse atrito pode ser um atrito com pessoas da família ou um atrito com o seu parceiro, a sua parceira, pode ser um cônjuge, né? Mas também pode ser um sócio, pode ser um contrato, uma quebra, aqui cabe perfeitamente a quebra de um contrato, tá? A quebra de um contrato. A quebra de um contrato de um imóvel, de uma propriedade, para alguns, ou aqui a quebra de algo que estava prejudicando o teu processo evolutivo, porque esta quebra envolve um desfecho, envolve um encerramento de uma pessoa pode sair do seu campo aqui, tá? Pode ser, aqui fala muito de relacionamentos ou relações com pessoas que de alguma forma são obcecadas ou são pessoas que de alguma forma interferem muito no seu destino, interferem muito nas suas decisões, tá? Se você tem aqui, Aquário, alguma questão importante para ser resolvida em família, tá? Principalmente em relação a uma propriedade, é como se aqui você fosse resolver isso aqui. Os próximos 28 dias, você vai colocar muito isso como uma prioridade. Esse assunto, ele vem à tona mesmo. Sabe quando esse assunto é mexido? Podendo trazer, assim, alguma questão envolvendo uma herança, o desfecho, a resolução de um inventário, tá? Pode ser inventário, pode ser herança, pode ser partilha, pode ser divisão de bens, pode ser algum acerto de contas também com pessoas muito próximas a você. Agora, infelizmente, essa previsão não é para todo mundo, tá? Infelizmente, esse cenário, ele pode mexer com uma pessoa muito próxima a você, uma pessoa da família que não tá bem, uma pessoa que pode vir a fazer a passagem para o mundo espiritual. Mas aqui naqueles casos específicos não é para todo mundo, tá? De repente, se você já tem alguém na família que tá velhinho, né, que tá doentinho, precisando de ajuda, de amparo, pode ser que acione algumas coisas com essa situação, tá? Pode haver algum desfecho aí, tá? Ou mesmo alguma decisão importante financeira envolvendo essa pessoa, né? Decidimos colocar minha mãe numa casa de repouso ou numa clínica, né? Ou a gente vai fazer uma manobra, eu mais algumas pessoas da família, para poder ajudar uma situação se desdobrar de uma maneira melhor, tá? Mas o fato aqui é que você está num período novo, tá? Em família. Um ciclo está sendo encerrado, tá? E aqui é importante a gente também ressaltar o seguinte, que quando a gente vai olhar para a sua família, a gente já vê que a família já vem passando por um novo ciclo, uma fase nova de amadurecimento, né? A sua relação com o seu pai, a relação com a sua mãe, a relação com o sogro, a relação com a sogra, tudo isso vem também se desdobrando de uma maneira um pouco melhor, porque Urano, ele tá aqui falando que por exemplo, se você acha que, se você tem uma visão da tua mãe, uma visão do seu pai, é uma visão que está caindo por terra. Por quê? Porque os seus pais estão numa fase nova, eles desejam algo novo, tá? Mas que existem questões que pode ser questões que envolvam, assim,
resgate de vidas passadas, né? Pontos importantes a serem resolvidos e que estão com os ponteirinhos sendo mexidos aqui. Sabe quando que tá com aquele ponto de alerta falando, ó, tem alguns desfechos aqui em família, mas que tá caminhando para um ciclo melhor, tá? Para um ciclo de maior abertura, de maior liberdade, de você realmente poder enxergar quem é você nesse novo ciclo, até porque, né, Aquário, Plutão entrou no teu signo. Entrou definitivo lá no dia 24, se eu não me engano, 24 de novembro de 2024. E aí, esse ingresso, desde então, ele vem reverberando na tua vida muitas mudanças. Mas isso aqui ainda tem muitos anos, pessoal. É só o comecinho, tá? Mas dizendo que você tá se conhecendo, você tá se percebendo, você tá conseguindo enxergar coisas que antes você não enxergava. Esses próximos 28 dias, você vai realmente chegar à conclusão de algo importante, mexendo com o seu passado, ou mexendo com um imóvel, uma propriedade ou a família, tá? Mas aqui tá muito claro para mim que você vai soltar uma situação, que você vai ter que desapegar de um imóvel, ou desapegar de uma propriedade, ou desapegar de um plano que você tinha em mente, mas que já faz um tempo que isso já vem batendo aí na tua porta, que você teria que agir com mais flexibilidade ou com um entendimento maior sobre essa propriedade. Aí é uma propriedade. Para a grande maioria, essa previsão ela é uma propriedade, tá? Uma propriedade. Pode ser um galpão de trabalho, aqui é qualquer imóvel que esteja no seu nome, qualquer imóvel. E para um segundo grupo, essa experiência ela se conecta a um resgate também de vidas passadas, porque aqui nós também temos inserido um tema muito espiritual, tá? Dizendo que você está encerrando um ciclo, que é um ciclo muito denso, muito pesado, que já não tem muita coerência você manter e que isso pode se desdobrar, se projetar ou no seu relacionamento, tá? Ou na relação com uma pessoa específica aqui, tá bom? Aqui, Aquário, é um período importante para que você foque também no seu trabalho, tá? Nós temos como um ponto secundário aqui o seu trabalho. E o trabalho fala muito de você ter que agir com mais flexibilidade. Aqui nós temos um período em que você necessita agir com flexibilidade no seu trabalho ou para organizar a sua rotina, tá? Sabe quando a gente precisa abrir um pouco a nossa mente? Pensa um pouquinho sobre isso, Aquário, tá? Porque aqui é um ângulo com Mercúrio, pegando o teu trabalho e a sua comunicação, ou mesmo a aplicação do seu conhecimento no seu ambiente de trabalho. Então, ou você vai ter que ter um pouquinho mais de desenvoltura na sua comunicação com algumas pessoas do seu ambiente de trabalho, tá? Ou aqui existe uma possibilidade de mudança de setor, uma adequação ao seu trabalho, alguma coisa que está sendo mexido aí, mas que eu acredito que vai ser o melhor para você, então você vai ter que se adaptar. Ou aqui pode ser alguma questão até mesmo com funcionários, colaboradores ou com seus colegas de trabalho ou colaboradores, prestadores de serviço, dizendo que quanto mais flexível você se sentir, melhor será, tá? Porque aqui tem uma questão até de você ter que conversar com pessoas, ou organizar sua rotina, organizar sua maneira de trabalhar, organizar a sua agenda, tá? Então você tem que aqui talvez expor algumas informações ou mesmo expor o seu conhecimento, tá? Para que dê certo o que você tem que fazer aqui. Tem muita coisa, né, Aquário, que você não sabe muito bem como que onde isso vai te levar. A gente tem um cenário que é um cenário onde você pode sentir assim,
poxa, não tô conseguindo enxergar onde isso vai me levar, tá? E isso te trazer uma sensação de, então é melhor não fazer nada, né? Mas esse nada não vai ser possível manter, tá? Sabe quando a vida ela vai empenhando acontecimentos muito maiores que nos levam a ter que tomar decisões e a ter que ter algum tipo de posicionamento, ter algum tipo de decisão. É isso que eu tô vendo aqui, tá? Mas vai dar tudo certo, tá? Vai dar tudo certo, dizendo que aqui é um período importante para você, que é um período que você tá conseguindo se aprofundar na sua história, se aprofundar as questões que você não entendia, né? Entender questões que estavam nas entrelinhas, para que você deixe que o curso siga o que tem que ser feito, né? Então a vida vai trazendo você. É muito ruim essa sensação, porque essa sensação é como se eu estivesse vendo você acuado, não sabendo muito como agir com as mudanças. Mas acredite, através do teu autoconhecimento e por meio de uma profundidade que você está adquirindo nesse momento, nesse ciclo de Plutão, você vai começar a realmente entender que a vida está te conduzindo para o lugar certo. Os acontecimentos estão te levando para o lugar certo. Então, tente soltar. É o momento para soltar. É o momento para você não controlar tanto as coisas, entender o processo, né? Entender a tua história, entender a tua jornada de vida, tá? E isso naturalmente vai te levando para o ambiente, para o local adequado para o teu processo evolutivo, tá bom? Então é isso, Aquário, que eu tenho para você, que você tenha aí um período abençoado de muita luz. Em breve estou aqui com mais previsão. Até mais. Olá, Pisciano! Seja muito bem-vindo, você que é de peixes ou ascendente em peixes. Bom, vocês estão vendo que mudou o cenário, né? Agora as previsões elas vêm em grupos. Então, aí tem um grupo da visualização. O grupo da visualização vai ganhando força e aí eu vou priorizando os grupos, tá bom? Mas, se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu sou Paloma Rodrigues, astróloga. Estou aqui para fazer a sua previsão para o próximo período de lunação, que vai acontecer agora no dia 27 de abril. Portanto, 2 dias antes nós já estamos vivendo essa lunação e ela se desdobra por 28 dias, sendo que os primeiros 15 dias fica bem forte. É uma lunação bem complexa, bem agressiva, porque nós temos uma quadratura com Plutão e uma quadratura com Marte, que nos coloca numa situação de ter que tomar uma decisão. Tomamos essa decisão ou não? Fazemos ou não, né? E aí, peixes, antes da gente entrar na previsão, quero te fazer um convite, porque no dia 27 mesmo, no mesmo dia da lunação, vai ser lançado o meu novo site. E lá eu vou estar fazendo uma previsão para você também, pela parte escrita. Então, você vai ter aqui comigo essa conversa, lá no Instagram as lives que vou começar, e aqui nós temos a nossa... e no site a parte escrita, tá? Então, toda semana, todo domingo será lançado uma previsão para a semana para todos os signos, ok? Então, é importante que você também entre lá no site, me prestigie por lá também, e aí você vai também receber a sua orientação. Lembrando que essa previsão só vai sair no dia 27, tá bom? Se você entrar no dia 26, essa previsão ainda não vai ter saído lá, nem o site, nada, tá bom? Vai ser a partir do dia 27, eu vou deixar aqui na descrição o endereço do site. Então, vamos para a sua previsão? Dia 27, lunação, peixes, mexendo aqui, peixes, tá mexendo com a sua comunicação, tá? Esse próximo período, você vai ter que se posicionar através da sua comunicação. Pode ser
Não, com certeza vai mexer com a comunicação, com certeza. Mas aí, o que que isso pode reverberar? Pode reverberar numa reunião, pode reverberar na necessidade de você expor o teu conhecimento, tá? E você tá aqui lidando com pessoas ou um cenário que de alguma forma pode te dar medo, te dá um pouco de medo aqui, sabe? Receios, como que eu devo me comunicar com essas pessoas, ou como que eu devo fazer essa comunicação fluir. Não é uma comunicação que flui, tá? Não é. É uma comunicação que ela tá cheia de armadilhas ali, onde você tem que pensar para falar, você tem que ter uma estratégia para se comunicar aqui, porque senão pode dar problema mesmo, tá? Talvez você esteja aí se relacionando com pessoas do seu convívio, e são pessoas que também estão no seu trabalho ou no seu ambiente de trabalho, tá? Mesmo que você trabalhe em home office, talvez você sinta uma pressão, sabe? Porque as decisões que você vai tomar mobiliza o teu trabalho, mobiliza uma nova rotina, mobiliza uma nova experiência, tá? Então, é um cenário que eu acredito que vai ser maravilhoso para você, porque o local que mexe com a alunação é um local bom, é um local que fala sobre você ter que ter uma outra mentalidade, sabe? Você ter que mudar uma linha de pensamento, quebrar um padrão de pensamento, quebrar uma crença que vem atrapalhando você, tá? Eu tô vendo também aqui, peixes, uma luta interna, tá? Você tá passando por uma experiência que ela é real, real que eu digo assim, ela tá no mundo dos fenômenos. Ou seja, você tá lidando com uma pessoa difícil, lidando com uma situação difícil, mas aqui envolve muito a tua força interior. Você ter força interior, você ter autoconhecimento, ter força espiritual para banir algo negativo, tá? Para você, sabe, aqui você está sendo muito testado em você ter que manter a tua vibração elevada para você manter um trabalho funcionando, tá? Porque se você não manter uma consciência, assim, se manter, vamos dizer assim, um equilíbrio emocional, as coisas desandam aqui, desandam mesmo, tá? Então, veja bem, tá mexendo aqui com a tua comunicação, você vai ter que se comunicar, mas aqui, o que tá por debaixo, né? O que tá aqui embaixo do tapete? É você ter que quebrar padrões, ou quebrar crenças, ou uma conduta que ela já não cabe mais no seu trabalho, não cabe. Isso aqui pode ser até problemas com funcionários, colegas de trabalho, ou prestadores de serviço. Você vai ter que se posicionar com prestador de serviço, com funcionários, sabe? Você vai ter que ter um posicionamento ali, que é um posicionamento que não é muito agradável, sabe? Ou que você não está acostumado, você não está habituado a isso, tá? Então, por isso que aqui é difícil, que eu vou ter que me posicionar, eu vou ter que pontuar, eu vou ter que mostrar os limites ou mostrar os caminhos, tá? Então, não é fácil, tá? Eu digo para você que esses próximos 28 dias te exige uma outra mentalidade. Aqui tem que ser um outro pisciano, uma outra maneira de peixes agir, uma outra maneira de peixes analisar as coisas, aqui tem que ter muita estratégia, muita estratégia para conversar, para entender, para você ver quais são os passos, quais são as prioridades, tá? Mas a boa notícia é que tudo isso, de alguma forma, tá fazendo você crescer, tá fazendo você ter que sair um pouco da inércia, dar um movimento diferente no seu trabalho, dar um movimento novo na sua rotina, fazer as coisas caminharem com progresso, com crescimento. Aqui é aquele peixes que vai ser tirado totalmente da zona de conforto, tá? Porque é o momento de agir, tá? Cuidado no trânsito, tá? Esses próximos 28 dias pede bastante cuidado no trânsito.
e pede de você uma fala muito correta, muito pontual, para que você não fale nem muito e nem pouco, fale o que tem que ser dito na medida certa, tá? Aqui também, peixes, essa previsão, o mesmo cenário, ela me dá uma ideia de que pode mexer com parentes, tá? Parentes ou pessoas ali do seu convívio. Infelizmente, aqui pode ser que tenha um parente que não esteja bem de saúde, tá? Que precise de cuidados, que precise realmente de apoio e de apoio também emocional, de apoio psicológico aí, tá bom? Então, para alguns, isso pode mexer com pessoas que podem estar doentes, irmãos e parentes, de um modo geral, tá? Outra coisa aqui, nós temos um cenário que é um cenário que mexe muito com o seu financeiro. O que é mexer com o financeiro, né? É você ter que tomar decisões importantes financeiras. Essas decisões, ela requer de você uma flexibilidade. E eu não vejo ruim, porque de alguma maneira está ocorrendo um movimento financeiro, mas é bom. É bom, é um movimento financeiro que vem para você dar uma chacoalhada aí, vamos supor, ou trazer novas oportunidades, ou uma nova gestão financeira, um novo olhar financeiro. Isso para alguns pode, inclusive, falar até de novas oportunidades de trabalho, tá? Tem também, ainda com o dinheiro que vai ser mexido aqui, a priorizar os filhos, né? Então, pode ser que para alguns essa mexida com dinheiro tenha os filhos inserido aqui, né? Sendo que você vai ter que estar olhando ali para as necessidades dos filhos, tá? Querendo entender melhor o que é, sabe, a escola, as amizades, ou o que é melhor para esse filho, tá? Mas não é um acontecimento ruim. É um acontecimento até muito bacana aqui para o seu crescimento, viu? Peixes, faça uma análise aí. Se você tem filhos, então alguma coisa você vai estar tomando aí, alguma medida que envolve uma negociação financeira, ou que envolve um movimento financeiro para melhorar a vida do filho, tá? Ou se o seu filho está precisando de um recurso, tô vendo que talvez você vai ajudá-lo financeiramente, ou vai tomar uma decisão para ajudá-lo em algo aí financeiro, tá? Se o seu filho já é adulto, né? Pode até ser o filho também indo conversar com você sobre dinheiro. Seu filho entrando em contato com você para falar com você ou trocar informações sobre recurso financeiro, tá? Então, aqui cada caso é um caso, depende da idade do seu filho, depende do cenário, mas tem muito essa conexão de dinheiro e filhos aqui, tá? Mas eu não vejo nada negativo. Paloma, não tenho filhos. Então, essa movimentação financeira, ela envolve o que? O seu bem-estar, a sua realização pessoal, é você realmente tomar as medidas certas, as decisões certas, no momento certo, tá? E você vem, né, peixes, já numa fase nova, uma fase em que você vem amadurecendo muito aqui. Muito. E que você vem também resolvendo muitas coisas, muitas complexidades aqui, sabe? Eu tô vendo você querendo se desvencilhar, tá? O foco mesmo desta alunação fala mesmo do seu pensamento, teu modo de pensar, o modo de aplicar o teu conhecimento e o seu ambiente de trabalho. Então, a comunicação no trabalho, ela tá muito forte e você pode estar lidando ali com pessoas agressivas ou com pessoas complexas ou com situações que exigem de você uma força interior para que você entenda que tem coisas que você vai ter que abrir mão, que você vai ter que soltar, justamente para que o teu trabalho ele aconteça ou que você consiga desenvolver projetos de uma maneira mais leve, tá? Se vão falar, deixa falar. Se você tem que fazer, faça, né? Vão falar de qualquer jeito.
Agora, aqui pode ser, na verdade, questões que você já está inserido. Então, se você tem prestador de serviço, funcionários, você vai ter que aqui se posicionar com essas pessoas aqui. A comunicação, ela está sendo demasiadamente mexida nesta alunação. Por isso, foque aí na maneira de pensar, foque no seu conhecimento, porque o teu conhecimento ele está sendo bem solicitado. Você está lidando com alguma tratativa, alguma negociação, vai estudar sobre isso, para analisar, porque tem aqui campo de estratégia para você avaliar o que é melhor, tá bom? Então é isso, peixes, que eu tenho para você, que você tenha aí um período de lunação maravilhoso. Em breve estou aqui com mais previsões. Até mais.